Anna Freud. Olá, meu nome é Ana Freud. Talvez, ao ouvir meu sobrenome, você logo associe e pense no meu pai, o Sigmund Freud. E sim, eu cresci observando o nascimento da psicanálise dentro da minha própria casa. Mas ao longo da minha vida, eu compreendi também que eu precisava construir o meu próprio caminho. Eu nasci em 1895, em Viena, uma cidade que naquela época era um grande centro cultural e intelectual na Europa. Era um período de grandes, intensas transformações. Novas ideias surgiam sobre ciência, sobre arte, comportamento humano e sociedade. E ao mesmo tempo existia muita rigidez moral, especialmente em relação às emoções, à infância e à forma como as crianças eram compreendidas. Quando eu era jovem, a infância ainda não era vista como uma fase complexa da vida intelectual e da vida emocional. Muitas pessoas acreditavam que as crianças simplesmente cresceriam e se tornariam adultos sem grandes impactos psicológicos. Mas eu comecei a perceber que as experiências da infância moldavam profundamente toda a personalidade. Meu pai já havia revolucionado os estudos da mente humana ao falar sobre o inconsciente, os sonhos e os conflitos psíquicos. E crescer ao lado dele foi ao mesmo tempo inspirador e desafiador. E eu admirava ele profundamente. Nós tínhamos uma relação muito próxima, muito íntima, intelectual e emocionalmente. Eu acompanhava seus estudos, ouvia suas discussões, observava seus pacientes e via de perto como a psicanálise estava sendo construída. Mas também existia um peso enorme em ser a filha de Freud. Muitas pessoas acreditavam que eu apenas repetiria as suas ideias. Por isso, eu precisei encontrar o meu próprio caminho dentro da psicanálise. No início da minha trajetória, eu trabalhei como professora e foi justamente observando crianças que comecei a perceber algo importante. Elas não expressavam seus conflitos da mesma forma que os adultos. Uma criança nem sempre consegue colocar em palavras aquilo que ela sente. Muitas vezes ela fala através do brincar, do silêncio, dos medos, dos desenhos, das fantasias e até mesmo através dos seus difíceis comportamentos. E foi então que eu passei a desenvolver aquilo que mais tarde se tornaria a psicanálise infantil. Enquanto meu pai estudava principalmente os adultos, eu direcionei o meu olhar para a infância, para desenvolvimento emocional e para a formação da personalidade desde os primeiros anos de vida. Meu trabalho ganhou ainda mais força durante um período extremamente difícil da história, que foram as guerras mundiais. A Europa vivia medo, violência, separações familiares, estabilidade política. O crescimento do nazismo transformou completamente as nossas vidas. E por sermos uma família de judeus, eu e minha família passamos a ser perseguidos. Em 1938, fomos obrigados a deixar Viena, fugimos para Londres, nos mudamos para Londres. Foi um momento muito doloroso. Meu pai já estava muito doente e eu acabei me tornando uma das suas principais cuidadoras. Nossa relação nesse período acabou ficando ainda mais intensa, ainda mais íntima, mais próxima. Eu acompanhava nas suas reuniões, organizava toda parte do seu trabalho, permanecia ao seu lado e a sua saúde cada vez ia piorando mais. Perder o meu pai foi uma das experiências mais marcantes e mais difíceis da minha vida. Mas eu senti que precisava passar por isso. Em Londres, eu trabalhei diretamente com crianças afetadas pela guerra. Muitas haviam perdido seus pais, sofrido bombardeios em suas casas,
ou vivido traumas muito profundos. Foi nesse momento que eu percebi algo essencial. O ambiente e as relações afetivas tinham um impacto enorme no desenvolvimento emocional infantil. Então eu passei a estudar os mecanismos de defesa do ego, formas que a mente utiliza para lidar com dor, medo, ansiedade e conflito emocional. Alguns exemplos são a repressão, a negação e a racionalização. Meu objetivo era compreender como o ego tenta proteger a pessoa do seu sofrimento psíquico. Também tive importantes debates teóricos dentro da psicanálise, especialmente com Melanie Klein. Nós discordávamos em vários pontos sobre o desenvolvimento infantil e sobre a maneira correta de analisar as crianças. Apesar das divergências, esses debates ajudaram a ampliar a psicanálise e fizeram com que a área crescesse mais. Ao longo da minha vida, eu procurei unir teoria e prática. Eu não queria apenas interpretar sintomas. Eu queria compreender a criança no seu contexto emocional, familiar, social. Hoje, muitos dos estudos sobre infância, desenvolvimento emocional, saúde mental infantil carregam influências do trabalho que eu desenvolvi. E talvez essa tenha sido minha maior contribuição. Mostrar ao mundo que a infância não é apenas uma preparação para a vida adulta. A infância é, por si só, uma fase profundamente importante da existência humana. Eu fui Ana Freud. Dediquei a minha vida a ouvir aquilo que, muitas vezes, as crianças não conseguiam dizer com palavras. Principais conceitos desenvolvidos. Imagine crescer à sombra de um dos maiores nomes da psicanálise e ainda assim encontrar a própria voz. É exatamente isso que Ana Freud fez. Quando falamos dela, não estamos apenas falando da continuação das ideias de Sigmund Freud. Estamos falando de um avanço. Ana Freud, ela desloca o foco. Ela sai do inconsciente, puramente instintivo, e olha com atenção para algo mais próximo do nosso cotidiano, o ego. Para ela, o ego, ele não é apenas um mediador passivo entre os desejos e a realidade. Ele é ativo, estratégico, quase como um gestor da nossa mente. E é justamente nesse ponto que surge um dos seus conceitos mais importantes, que são os mecanismos de defesa. Quem nunca negou algo difícil de aceitar, ou tentou justificar um comportamento para aliviar a culpa? A Ana Freud, ela sistematizou esses processos. Repressão, negação, projeção, a racionalização, eles não são apenas palavras difíceis. Eles são formas que o ego encontra para lidar com a ansiedade e proteger o indivíduo de conflitos internos. Mas a Ana Freud, ela não parou por aí. Ela trouxe uma inovação fundamental: a aplicação da psicanálise às crianças. Porque antes dela, não havia uma limitação clara. Como analisar alguém que ainda está em desenvolvimento? A Ana, ela mostrou que era possível, sim, compreender o mundo interno infantil, mas com uma abordagem adaptada. A criança, ela não expressa seus conflitos da mesma forma que o adulto. Ela brinca, ela age, ela simboliza. E aqui entra um ponto essencial: o desenvolvimento emocional. A Ana Freud, ela via a infância como um processo contínuo de amadurecimento do ego. A criança, ela vai aos poucos aprendendo a lidar com os impulsos, com as regras sociais, com as frustrações. E os mecanismos de defesa, eles surgem justamente nesse caminho, como tentativas de adaptação. Além disso, ela enfatizou algo que parece óbvio, mas na época foi revolucionário, que o ambiente importa. A relação com os cuidadores, as experiências precoces, os vínculos afetivos, tudo isso ele molda o desenvolvimento psíquico. E talvez aqui esteja uma das maiores contribuições dela: tornar a psicanálise mais observável
mais próxima da realidade, menos focada apenas no passado reprimido e mais atenta ao funcionamento atual do indivíduo. No fundo, a Ana Freud ela nos mostra que não somos apenas reféns dos nossos impulsos. Existe uma parte de nós tentando organizar, proteger e equilibrar tudo isso. O ego ele não é fraco, ele luta, ele adapta, ele aprende. E entender esses processos é, de certa forma, entender a nós mesmos. Prática clínica. Ana Freud percebeu algo fundamental. A criança não chega à terapia como um adulto. Ela não fala livremente sobre seus conflitos internos de maneira organizada. Muitas vezes, ela brinca, silencia, desenha, se movimenta, desafia, se cala ou até evita o contato. E tudo isso também comunica. A proposta clínica de Ana Freud parte justamente dessa compreensão. Para ela, o terapeuta precisa desenvolver uma escuta ampliada, uma escuta que vá além das palavras. O comportamento infantil passa a ser entendido como uma expressão emocional. A agressividade, o medo, a agitação, a fantasia e até certas dificuldades escolares poderiam revelar conflitos internos, angústia ou mecanismos de defesa em funcionamento. Dentro do manejo clínico, Ana Freud defendia que o vínculo era essencial, diferente da análise tradicional com adultos. A criança precisava sentir segurança antes de mergulhar em conteúdos emocionais profundos. Por isso, ela valorizava uma postura mais acolhedora, adaptada ao desenvolvimento infantil. O analista não deveria ser totalmente distante ou silencioso. Ele precisava construir uma relação de confiança. Outro ponto, extremamente importante em sua prática clínica, era a observação do ego. Ana Freud direcionou seus estudos para os chamados mecanismos de defesa, estratégias psíquicas utilizadas pelo indivíduo para lidar com o sofrimento emocional. Negação, repressão, projeção, racionalização, mecanismos que ainda hoje são estudados na psicologia e na psicanálise contemporânea. Na clínica infantil, ela observava como esses mecanismos apareciam no brincar, na fala, nas relações familiares, no cotidiano escolar. Assim, o terapeuta não analisava apenas sintomas isolados, mas toda a dinâmica emocional da criança. Ana Freud também trouxe uma preocupação muito moderna para a sua época: a importância do ambiente. Família, escola, relações afetivas e contexto social influenciavam diretamente o desenvolvimento emocional infantil. Sua prática clínica não via a criança separada do mundo ao redor dela. Além disso, ela acreditava que o terapeuta precisava ter sensibilidade técnica. Nem toda interpretação deveria ser feita imediatamente. Às vezes, o mais importante era sustentar a escuta, observar o tempo da criança e compreender o que ela conseguia elaborar emocionalmente naquele momento. A clínica proposta por Ana Freud é, acima de tudo, uma clínica de delicadeza. Uma prática que entende que cuidar da infância exige presença, observação, manejo ético e capacidade de escutar até aquilo que não é dito em palavras. E talvez seja por isso que o seu legado permanece tão atual.